Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olha só que interessante. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 25, diz assim: E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. É interessante notarmos que diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas e desafios da nossa vida cristã, a palavra nos exorta, a palavra nos encoraja a não deixarmos a nossa congregação, a não pararmos de congregar. Porque há um risco quando nós deixamos a nossa congregação, paramos de congregar e paramos de nos reunir com os nossos irmãos na fé para adorar, louvar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. O perigo de se esfriar, o perigo de começar a declinar na minha motivação, na minha fé, e perder o equilíbrio. Quantas pessoas que deixaram de congregar e disseram: eu vou congregar na minha casa, porque eu sou igreja. É claro que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, mas devemos estar reunidos com as pessoas que professam a mesma fé que nós, para que nós possamos encorajar um ao outro, para que juntos nós possamos extrair força e termos força, porque somos um corpo e o corpo de Cristo na terra não está dividido. Então, é claro que existem alguns perigos de não congregar, o perigo de se esfriar na fé, o perigo de se enveredar diante de alguma heresia, o perigo de enfraquecer as questões espirituais e dar vazão e se inclinar para as coisas da carne. E quantas pessoas que ficaram em casa, deixaram de congregar e acabaram se afastando do aprisco do Senhor, acabaram se afastando da igreja do Cordeiro, do santuário, porque perderam as forças e hoje não conseguem mais retornar. Cuidado, o inimigo está dizendo que você pode adorar na sua casa, congregar na sua casa. É claro que podemos. Aonde nós estivermos, colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar se torna um lugar de adoração. Porém, o santuário, a igreja física de 4 paredes, de alvenaria ou de palha, essa igreja é o lugar que podemos designar como nosso quartel-general, que vamos, nos reunimos, cantamos, adoramos, louvamos, e é na igreja que nós somos moldados pelo Senhor, porque eu moldo outro irmão e o outro irmão me molda. Quantas pessoas se afastaram da igreja porque não se permitiram serem moldadas e aperfeiçoadas pelo Espírito Santo? É claro, me entenda por favor, o Espírito Santo não vai usar uma jumenta, já usou no passado, mas não precisa mais. Então, o Espírito Santo vai usar outro ser humano para moldar o meu caráter, a minha personalidade, para me fazer ajustar no reino de Deus. O outro ser humano, ele é um instrumento de Deus para me afiar, para me moldar, para me fazer crescer. Então, olha só o que a Bíblia diz: diante das lutas e adversidade, não deixemos-nos de congregar, como é o costume de alguns. É claro que alguns têm o costume de parar de congregar, de falar mal da igreja, mas não se preocupe, pode continuar falando mal da igreja, falando mal de obreiros, falando mal de pastor, porque olha, a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Cristo, e o dono da igreja, no tempo certo, vai defender a sua noiva. E Hebreus ainda diz para que façamos admoestações. Essa palavra admoestação, segundo traduz a NVI de uma forma assertiva, é encorajamento. Então é na igreja que nós encorajamos um ao outro irmão para motivá-los, para que eles possam ter coragem para enfrentar as lutas em nome de Jesus e vencer todas as lutas e adversidades em nome de Jesus. Irmãos,
Fique esperto, muita gente vai parar de congregar, assim como o amor de muita gente vai se esfriar. É costume de alguns se desviar, se inclinar para a carne, mas também é nosso costume continuar indo para a igreja, adorando a Deus, claro, mantendo o distanciamento, álcool gel e máscara.